O restaurante respirava o ritmo das ruas de São Paulo. Naquele bairro de classe média, onde prédios de 5 andares se misturavam com casarões reformados, o estabelecimento ocupava um sobrado amarelo com janelas grandes e mesas de madeira escura visíveis da calçada. O cheiro de caldo quente, alho refogado e café coado escapava pela porta aberta desde as 11 da manhã, formando um convite silencioso aos transeuntes. Marina tinha 27 anos e trabalhava ali havia 3, desde que se mudou para a cidade, deixando para trás uma vida pequena em uma cidade do interior. Seus pés conheciam cada centímetro daquele piso de cerâmica clara, gasta pelo tempo e pelas pegadas de milhares de clientes. Seu corpo aprendera a dançar entre as mesas com uma leveza que parecia natural, mas era resultado de horas e horas de prática, de quedas silenciosas e sorrisos, mesmo quando o cansaço pesava nos ombros. A rotina era previsível e reconfortante. Marina chegava sempre às 10:30 da manhã, guardava sua bolsa em um armário na cozinha, colocava o avental preto com o logo do restaurante bordado em vermelho e começava a verificar se as mesas estavam limpas, se os talheres brilhavam sob a luz, se os copos não tinham marcas de dedo. O gerente, um homem de 50 e poucos anos chamado Roberto, chegava pouco depois e fazia a mesma verificação com um olhar crítico, apontando qualquer detalhe fora do lugar. Marina nunca reclamava. Sabia que esse trabalho pagava seu aluguel em um pequeno quarto compartilhado, seus remédios para a pressão que começara a subir nos últimos tempos, e ainda deixava uma pequena quantia para enviar à sua mãe no interior. O trabalho era honrado, e ela o fazia com dignidade. Os clientes costumavam ser os mesmos, executivos com pressa que comiam sozinhos, folheando o celular enquanto mastigavam, casais de meia-idade que vinham nos fins de semana e ocupavam as mesas de canto conversando baixo, mães com filhos pequenos que deixavam migalhas e manchas de suco pelas mesas, vendedores que almoçavam rápido antes de voltar às ruas. Marina aprendera os nomes de vários frequentadores. Havia Dona Rosa, que vinha toda terça para comer a sopa de legumes e nunca deixava gorjeta, mas sorria com gratidão genuína. Havia o Sr. Paulo, um aposentado que ocupava a mesma mesa e lia jornal enquanto bebia café, tomando pequenos goles como se aquele momento fosse sagrado. Havia os grupos de amigos que gritavam piadas e ocupavam as mesas maiores, deixando o restaurante ruidoso e vivo. Marina era eficiente, mas também era atenta. Notava quando um cliente parecia triste e oferecia um copo de água sem ser pedido. Via quando alguém deixava o telefone e o guardava na gaveta da cozinha. Entendia quando um casal tinha problemas e evitava fazer perguntas. Sua mãe sempre dizia que ela tinha um dom para entender as pessoas, mesmo quando elas não falavam. Talvez fosse por isso que os clientes frequentes pediam especificamente para ser atendidos por Marina. Roberto havia percebido isso e, embora nunca dissesse em voz alta, ela era uma das garçonetes mais requisitadas da noite. Seus ganhos com gorjetas eram consistentes, e seus hábitos responsáveis faziam dela alguém em quem se podia contar. Aquela terça de outubro começou como qualquer outra. Marina chegou cedo, o restaurante estava vazio e ela preparou tudo com calma. O ar estava mais fresco, anunciando a aproximação do fim da primavera. Ela abriu as janelas para deixar entrar um pouco daquele vento limpo que vinha da rua, carregando o som das buzinas dos táxis e o murmúrio da cidade acordando para mais um dia de trabalho. Por volta do meio-dia, os clientes começaram a chegar. Marina serviu mesas, anotou pedidos, entregou pratos fumegantes, recolheu louça vazia. Tudo conforme o esperado. O dia seguia seu curso silencioso e organizado, como uma coreografia que ela havia ensaiado centenas de vezes. Então, por volta das 2 da tarde, quando o fluxo principal de clientes havia passado, e o restaurante entrava naquele intervalo calmo entre o almoço e o café da tarde, a porta se abriu. Marina, que estava ajustando algumas flores artificiais em um vaso de vidro, não levantou os olhos de imediato, mas algo no som daquela entrada, na qualidade da luz que entrou junto, a fez se virar. Uma senhora entrou devagar, com passos cuidadosos, segurando-se na parede como se o simples ato de caminhar exigisse concentração. Era idosa. Certamente havia passado dos 70 anos, com cabelos brancos presos em um coque baixo e um xale rosa claro sobre os ombros. Seus olhos eram claros, quase transparentes, e havia uma fragilidade em sua postura que despertou algo protetor em Marina. A mulher se aproximou de uma mesa próxima à janela e sentou-se com cuidado.
como se cada movimento fosse uma negociação com seu próprio corpo. Marina aproximou-se com um sorriso natural, perguntando em voz suave se ela gostaria de algo para beber. A senhora respondeu que sim, mas havia algo diferente em sua resposta. Algo que Marina não conseguiu identificar de imediato. Foi quando a mulher pediu o cardápio, e Marina entregou a lâmina de plástico com as opções escritas em letras pretas sobre fundo branco. A senhora a segurou nas mãos, aproximou-a dos olhos, mas depois baixou-a com uma expressão que misturava frustração e constrangimento. Marina, observando com aquela sensibilidade que lhe era característica, compreendeu de imediato. Se você puder me ajudar, a senhora sussurrou. Tenho dificuldade em ler as letras pequenas. Naquele momento, diante daquela mulher vulnerável e envergonhada, Marina não pensou em protocolos ou eficiência. Ela simplesmente sentou-se na cadeira à frente da senhora, segurou o cardápio entre elas e começou a ler, devagar e claramente, apontando para cada opção com o dedo. Descreveu os pratos não apenas pelos nomes, mas pelos ingredientes, pelo modo como eram preparados, pelo sabor que ela sabia que cada um trazia. A mulher ouvia com atenção, e aos poucos o constrangimento em seu rosto desapareceu, substituído por uma tranquilidade e até mesmo um sorriso. Quando chegou a hora de escolher, a senhora pediu a sopa do dia e um suco de laranja natural. Enquanto Marina ia buscar o pedido na cozinha, Roberto a chamou de lado e perguntou se havia problema com aquela cliente. Marina respondeu que não. Apenas uma mulher que precisava de um pouco de ajuda. O gerente acenou com a cabeça e voltou ao seu trabalho. Marina serviu a sopa com cuidado, posicionando o prato bem à frente da mulher, colocando a colher na posição certa. A senhora comeu lentamente, saboreando cada colherada. E quando Marina retornou para perguntar se estava tudo bem, ela sorriu com uma calidez que aquecia como o próprio caldo que estava consumindo. Nos minutos seguintes, Marina voltou à sua rotina, atendendo outras mesas, mas mantendo a atenção discreta naquela mulher idosa. Ela observou como a cliente a observava de volta, com uma intensidade que não era julgadora, mas sim curiosa, como se estivesse lendo algo em Marina que ninguém mais via. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias emocionantes como essa, histórias que nos lembram da beleza dos gestos simples e da importância de enxergar o outro com compaixão. O almoço da senhora estendeu-se por quase 1 hora. Marina observava discretamente como aquela mulher comia com tranquilidade, ocasionalmente olhando pela janela para as ruas movimentadas de São Paulo lá fora. Havia algo melancólico naquele olhar, como se ela estivesse procurando por algo que não conseguia encontrar, ou talvez remontando a memórias que existiam apenas em sua mente. Quando terminou a sopa e o suco, a mulher pediu um café com pão de queijo. Marina serviu com o mesmo cuidado de antes e foi então que algo inesperado aconteceu. A mulher colocou a mão sobre o pulso de Marina, segurando-a com uma suavidade que continha firmeza. Seu nome é Marina, não é? Ela perguntou, e Marina ficou imediatamente surpresa. Como você sabe meu nome? A velha senhora sorriu. Um sorriso que carregava camadas de significado que Marina não conseguia desvendar de imediato. Ela estava escrito em seu avental, respondeu a mulher. Mas há algo mais. Há uma maneira em que você se move, em que você fala, que me lembra alguém que conheci há muito tempo. Marina sentiu seu coração acelerado, sem saber exatamente por quê. Ela tentou manter a compostura profissional, mas algo naquela situação a desarmava. Ela ofereceu mais café, mas a mulher recusou. Em vez disso, ela pediu o número do restaurante, dizendo que gostaria de fazer uma reserva para a noite seguinte, e que pediria especificamente para ser atendida por Marina. Claro, respondeu Marina, anotando o pedido em sua mente. Nada de incomum até agora. Apenas uma cliente satisfeita que desejava voltar. Mas à noite, quando Marina estava se preparando para deixar o restaurante, Roberto a chamou em seu escritório, um pequeno espaço nos fundos do sobrado, repleto de papéis, arquivos e um computador antigo sobre uma mesa de madeira pesada. Sua expressão era séria, quase solene, de um modo que Marina raramente havia visto. Ele pediu que ela se sentasse e Marina obedeceu, sentindo o nervosismo ocupar seu peito. Havia uma ligação para o restaurante, explicou Roberto, de alguém que se identificou como representante de uma família importante da cidade.
Essa pessoa perguntou especificamente se existia uma garçonete chamada Marina que trabalha aqui. Qual é o problema? Perguntou Marina, sua mente correndo para possíveis explicações. Não há problema, respondeu Roberto. Apenas que essa pessoa quer que você saiba que a cliente de hoje à tarde, uma senhora que almoçou aqui, é mãe do proprietário principal da rede de restaurantes, que acabou de fazer uma oferta para expandir este negócio. O ar no pequeno escritório pareceu engrossar. Marina não conseguia processar as palavras que havia escutado. Roberto continuou explicando que essa rede havia observado o desempenho do restaurante, a qualidade do atendimento, e que estavam interessados em fazer uma parceria. Mas o mais inusitado era que a mãe do dono havia vindo pessoalmente disfarçada para avaliar a qualidade do serviço e a forma como os clientes eram tratados. Ela havia vindo sem aviso prévio, sem qualquer indicação de quem era, e Marina a havia tratado exatamente como tratava qualquer outro cliente, com cuidado, respeito e atenção genuína. Roberto explicou que a ligação havia sido para parabenizar o restaurante, mas especialmente para mencionar Marina pelo nome. Ela nos pediu para que tivéssemos cuidado especial com você, disse Roberto, com uma expressão que misturava admiração e algo como respeito. Marina saiu daquele escritório em um estado de choque. Ela desceu os degraus para a rua, e o ar noturno de São Paulo, com toda a sua frieza e movimento constante, não conseguia assentá-la de volta à realidade. Sua cabeça pairava em 1000 pensamentos simultaneamente. A mulher que havia ajudado era a mãe do dono? Como isso era possível? Por que alguém em posição de poder faria algo assim, vindo disfarçada para avaliar garçonetes? Marina andou pelas ruas da cidade, passando por lojas que fechavam, vendedores de rua que recolhiam suas mercadorias, táxis que buzinavam impacientes. Ela pensava em cada palavra que havia dito, em cada movimento que havia feito durante aquele almoço. Havia feito algo errado? Havia sido condescendente? Havia parecido falsa? Ou, o mais perturbador, havia sido genuína demais a ponto de parecer suspeita? Aquela noite em seu quarto compartilhado com 2 outras mulheres que trabalhavam em diferentes partes da cidade, Marina não conseguiu dormir. Ela deitou-se em sua cama de solteiro, olhando para o teto branco que refletia a luz alaranjada das ruas lá fora, que passava pela janela sem cortinas. Ela repassava mentalmente o encontro, procurando por significados ocultos em gestos e palavras. Havia algo de propositalmente testador naquela situação? Ou havia sido apenas uma mulher idosa que genuinamente precisava de ajuda e havia gostado da forma como Marina a havia tratado? Marina pensou em sua própria mãe, que agora tinha 63 anos e vivia sozinha naquela pequena cidade do interior, em uma casa que Marina havia ajudado a reformar com seus ganhos iniciais como garçonete. Ela pensou em como sua mãe sempre dizia que o trabalho honrado nunca era em vão, que sempre havia alguém observando e reconhecendo a dedicação. Pela manhã, quando Marina chegou ao restaurante, tudo parecia normal. As mesas estavam vazias esperando pelos clientes do dia. Roberto estava checando o estoque de bebidas. O cheiro do café coado recém-feito pairava no ar, mas havia uma energia diferente no ambiente, algo que todos os funcionários pareciam sentir. O próprio Roberto tratava Marina com uma deferência nova, oferecendo-lhe as melhores mesas do turno, certificando-se de que ela tinha tudo o que precisava. Durante o almoço, Marina viu que havia uma reserva anotada para as 2 da tarde, sob o nome de uma única pessoa, sem especificação de quantos cobertos. Marina sabia que era ela. A mulher voltaria. E dessa vez Marina não seria apenas uma garçonete prestativa. Ela seria alguém cuja ação havia sido observada, avaliada e, aparentemente, aprovada por alguém importante. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu demais para que ela alcance outras pessoas que precisam conhecer histórias de reconhecimento genuíno e humanidade no trabalho. Exatamente às 2 da tarde, a porta do restaurante se abriu novamente. Dessa vez a mulher idosa não entrou sozinha. Ela estava acompanhada por um homem de aproximadamente 55 anos, bem vestido, com um relógio de ouro visível no pulso e uma segurança em sua postura que falava de alguém acostumado a tomar decisões. Marina reconheceu o homem de algumas fotografias que havia visto nos jornais financeiros, que Roberto ocasionalmente folheava no escritório. Era Fernando Mendes, proprietário de uma das maiores redes de gastronomia da região, e ao lado dele estava a mãe dele, Dona Lúcia. Roberto imediatamente os conduziu para a melhor mesa do restaurante.
aquela que tinha vista privilegiada para a rua e estava afastada do barulho geral. Marina foi chamada por Roberto, que sussurrou instruções. Aquela seria sua mesa, e ela deveria prestar especial atenção a cada detalhe. Enquanto Marina se aproximava, seu coração acelerava. Dona Lucia a viu e seu rosto se iluminou com um sorriso de reconhecimento. Marina, que alegria te ver novamente, disse ela como se fossem velhas amigas. Fernando observou o intercâmbio com interesse. Seus olhos se movendo de sua mãe para a garçonete e volta novamente. Marina cumprimentou ambos com profissionalismo, oferecendo água, perguntando se desejavam começar com algo para beber. Durante toda a refeição, Fernando observava não apenas Marina, mas como seu restaurante funcionava, como os outros garçonetes se comportavam, como o tempo entre pratos era gerenciado. Era claro que ele não estava ali apenas para se alimentar. Ele estava conduzindo uma avaliação minuciosa. O que começou como uma refeição simples tornou-se uma conversa mais longa. Dona Lucia perguntou a Marina sobre sua história, onde ela era de como havia começado a trabalhar em restaurantes. Marina respondeu educadamente, mantendo os limites profissionais, mas sendo honesta. Ela mencionou sua mãe no interior, seu trabalho aqui em São Paulo, sua dedicação em oferecer bom atendimento. Fernando escutava, questionando ocasionalmente sua atitude, mudando gradualmente de avaliador frio para algo mais próximo de interesse genuíno. Havia algo em Marina que claramente o impressionava, não apenas em sua eficiência, mas em sua autenticidade, na forma como ela equilibrava profissionalismo com humanidade. Quando a refeição foi terminada e o café servido, Fernando fez algo inesperado. Ele pediu a Marina que se sentasse com eles por alguns momentos, dizendo que gostaria de conversar. Marina hesitou, olhando para Roberto, que acenou discretamente para que ela o fizesse. Marina se sentou nervosa, as mãos descansadas sobre o colo. Fernando começou a fazer perguntas mais diretas. Quais eram seus sonhos? Ela gostaria de crescer profissionalmente? Havia pensado em fazer um curso de administração de restaurantes ou gestão? Marina respondeu com honestidade, mas também com certa cautela. Ela havia pensado em estudar, mas os custos eram altos, e seu trabalho ocupava a maior parte de seu tempo. Foi então que Dona Lúcia colocou a mão sobre a de seu filho, como se comunicando algo importante, e Fernando prosseguiu. Estou expandindo minha rede de restaurantes, explicou ele. E estou procurando por pessoas com um tipo especial de qualidade. Não é apenas habilidade técnica. É integridade, empatia, capacidade de enxergar o cliente como um ser humano. Minha mãe veio aqui porque eu suspeito que este restaurante tinha algo especial, e ela confirmou isso. Você tem esse algo especial. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Gostaria que você considerasse trabalhar em um dos meus estabelecimentos principais, em um hall expandido, talvez até com a possibilidade de treinamento em gestão. O salário seria significativamente melhor, e haveria oportunidades de crescimento. Marina sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ela não esperava por isso. Ela havia vindo para o trabalho. Havia ajudado uma mulher idosa a ler um cardápio. Havia feito seu trabalho com cuidado. E agora estava sendo oferecida uma oportunidade que poderia transformar sua vida. Mas algo dentro dela hesitava. Ela pensava em Roberto, que a havia tratado bem durante 3 anos. Pensava nos clientes regulares que pediam especificamente por ela. Pensava na rotina que havia construído, na segurança daquele lugar pequeno que conhecia cada detalhe. Fernando, vendo sua expressão, disse que ela não precisava decidir de imediato. Ele deixaria um cartão, e ela poderia pensar sobre isso, conversando com sua família, considerando as opções. Aquela tarde, após Fernando e Dona Lúcia partirem, o restaurante inteiro parecia vibrando com a notícia. Roberto havia claramente recebido também alguma comunicação do proprietário. Os outros garçonetes olhavam para Marina com uma mistura de admiração e talvez um pequeno traço de inveja. Marina passou o resto de seu turno em um estado de transe, servindo mesas automaticamente, seus pensamentos em outro lugar. O cartão de Fernando permanecia em seu avental, pesado como uma responsabilidade. Ela sabia que precisava conversar com sua mãe, que precisava pensar claramente sobre essa oferta, mas também havia uma parte dela que se perguntava se aceitar essa mudança seria ser desleal, ou se seria finalmente permitir-se crescer. Se essa história tocou seu coração,
Clique em valeu demais para que ela alcance outras pessoas que também enfrentam dilemas entre gratidão pelo presente e esperança pelo futuro. Naquela noite, Marina ligou para sua mãe, usando o telefone de uma das colegas de quarto. Ela contou toda a história, desde o encontro inesperado com Dona Lucia até a oferta de Fernando. Sua mãe, Dona Teresa, uma mulher de voz suave e sabedoria adquirida através de anos de trabalho honrado, ouviu tudo em silêncio. Quando Marina terminou, sua mãe respirou fundo como se estivesse reunindo as palavras certas. Marina, filha, aquilo que você fez nada mais foi do que ser você mesma. Você não ajudou aquela mulher porque soubesse quem era ela. Você ajudou porque viu alguém que precisava de ajuda. Isso é caráter, e caráter verdadeiro é sempre reconhecido. Sua mãe fez uma pausa. A pergunta não é se você deve aceitar essa oferta. A pergunta é se você está pronta para crescer e se está disposta a correr o risco de deixar o conforto do conhecido. Nos dias seguintes, Marina voltou várias vezes ao restaurante onde trabalhava. Tudo tinha mudado e, ao mesmo tempo, nada havia mudado. As mesas continuavam sendo as mesmas. Os clientes frequentes continuavam chegando na mesma hora. Mas havia uma diferença na forma como Marina era tratada. Havia respeito novo, atenção renovada. Ela havia se tornado uma figura de interesse. Alguém cujo futuro parecia luminoso, mas com isso vieram também as dúvidas. Havia noites em que Marina acordava com ansiedade, perguntando-se se havia sido justa com Roberto e o restaurante que a acolhera quando era uma jovem assustada chegando à cidade grande. Havia momento em que ela se perguntava se essa oferta era genuína, ou se havia algo mais por trás, algo que ela não conseguia ver. Foi então que, uma semana depois, Fernando retornou ao restaurante, dessa vez sozinho. Ele se sentou em uma mesa, pediu uma refeição simples e quando Marina o serviu, ele a convidou para sentar novamente. Fernando explicou mais sobre seu negócio, sobre seus valores, sobre como ele havia construído sua reputação sobre a base de respeitar seus funcionários e investir em seu desenvolvimento. Ele contou sobre outras pessoas que havia identificado e promovido, sobre como elas se tornaram gerentes, diretores, empreendedores dentro de sua rede. Ele falou sobre planos para expandir ainda mais, sobre como estava procurando por pessoas que pudessem ajudá-lo a manter os valores de qualidade e humanidade, mesmo enquanto crescia. Marina ouviu tudo com atenção, mas havia algo que a preocupava. Se eu aceitar essa oferta, disse ela cautelosamente, o que vai acontecer com Roberto? Ele será prejudicado? Fernando sorriu, e aquele sorriso era honesto. Não, respondeu ele. De fato, Roberto vai receber uma oferta também. Estou planejando fazer dele gerente de uma unidade nova que está abrindo. Sua lealdade e sua capacidade de gerenciar talento são exatamente o que eu procuro. Marina sentiu uma onda de alívio passar por ela, mas havia ainda outra preocupação, uma que era mais pessoal. Como você sabe que eu sou realmente alguém de valor? Perguntou ela. Como você sabe que eu não vou desapontar você se me der essa oportunidade? Fernando inclinou-se para a frente, seus olhos encontrando os de Marina com intensidade. Eu não sei, respondeu ele honestamente. Ninguém pode saber o futuro de alguém completamente. Mas o que eu vi, o que minha mãe viu, foi integridade em ação. Integridade não é algo que você finge bem. Ou você tem ou não tem. E você tem. Ele fez uma pausa. Além disso, qualquer pessoa que está disposta a questionar uma oportunidade de medo de prejudicar alguém que a ajudou é exatamente o tipo de pessoa que eu quero por perto. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Marina. Ela percebeu que estava sendo oferecido mais do que apenas um emprego melhor. Estava sendo oferecido reconhecimento e confiança. Marina passou mais uma semana pensando. Ela falou com sua mãe novamente. Ela falou com Roberto, que quando contou a Marina sobre sua própria oferta, ficou visivelmente emocionado. A ligação que Marina fez foi para Fernando, 3 dias depois. Ela aceitava a oferta, mas com uma condição. Ela gostaria de trabalhar primeiro em treinamento, aprendendo mais sobre a operação de diferentes restaurantes antes de receber responsabilidades gerenciais. Ela queria ter certeza de que era capaz de fazer bem o trabalho, antes de ser promovida a posições de maior responsabilidade. Fernando respondeu que aquela era exatamente a atitude que ele esperava, e que ele gostaria que Marina começasse no mês seguinte. Quando Marina contou para os colegas de trabalho e para os clientes regulares, houve celebrações pequenas.
Dona Rosa, aquela que nunca deixava gorjeta, mas sempre sorria, trouxe um bolo que havia feito em casa. Os vendedores que almoçavam rápido ofereceram seus parabéns. Até o Sr. Paulo, aquele que lia jornal enquanto bebia café como um ritual sagrado, comentou que ele sempre soube que Marina iria longe. A última semana de Marina naquele restaurante foi emotiva, de forma que ela não havia antecipado. Cada cliente que chegava parecia significar mais. Cada mesa que ela servia, cada prato que entregava, cada sorriso que recebia era um adeus que ela estava tentando não reconhecer como tal. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu Demais para que ela alcance outras pessoas que enfrentam seus próprios dilemas, entre lealdade e crescimento, entre medo e esperança. No seu último dia de trabalho, Marina acordou com um sentimento estranho. A luz que entrava pela janela de seu quarto compartilhado parecia mais brilhante. Os sons da cidade mais vivos. Era como se tudo estivesse ampliado, intensificado pela emoção de um capítulo se fechando. Ela se vestiu cuidadosamente, escolhendo uma roupa que havia guardado para ocasiões especiais, mas que nunca havia tido razão para usar. Quando chegou ao restaurante naquela manhã, encontrou Roberto já lá, e ele havia trazido uma surpresa. A parede da cozinha tinha um cartaz, feito à mão, com mensagens de todos os funcionários e clientes regulares. Bem-vindo ao seu novo começo, dizia a mensagem central, e havia assinaturas em cores diferentes ao redor. Marina não conseguiu conter as lágrimas. Ela havia imaginado que deixaria aquele lugar com gratidão simples, mas a realização de que havia impactado as pessoas ao seu redor, de forma que ela nunca havia compreendido plenamente, atingiu-a como uma onda. Roberto a abraçou, e sua voz estava embargada quando falou. Você é especial, Marina. Você sempre foi. Isso aqui é apenas o começo. Ela continuou seu turno como sempre, mas desta vez havia consciência em cada ação. Havia adeus em cada sorriso, a despedida em cada movimento. Quando Dona Rosa chegou para seu café de terça-feira, Marina contou pessoalmente sobre sua saída. A mulher idosa a abraçou, seus olhos marejados, e sussurrou que havia sempre sabido que Marina faria coisas grandes. Mas à tarde, quando o fluxo de clientes havia diminuído e o restaurante estava mais vazio, algo inesperado ocorreu. Uma mulher entrou pela porta. Uma mulher que Marina não reconheceu de imediato. Ela era de meia idade, com expressão tensionada, e procurava por alguém pelo nome. Ela procurava Marina. Quando a mulher a viu, sua expressão mudou, de incerteza para algo mais complexo. Você não me conhece, começou ela, mas eu a conheci. Bem, conheci você quando você era um bebê. Marina sentiu seu mundo começar a girar. A mulher explicou que era uma amiga de infância de sua mãe, alguém que havia perdido contato com Dona Teresa havia muitos anos. Ela havia visto recentemente uma menção na internet sobre uma garçonete chamada Marina, que havia recebido uma oferta especial de um proprietário importante, e havia conectado os pontos. Essa mulher, chamada Lucia, explicou que muitos anos atrás, quando Marina era apenas uma criança, sua mãe havia passado por uma situação terrível. Havia sido despedida injustamente de um emprego, havia enfrentado discriminação, havia quase perdido a esperança de ter um futuro melhor. Mas havia um homem, que conhecia Dona Teresa, que havia oferecido-lhe um trabalho, uma chance de começar de novo. Esse homem era o pai de Fernando Mendes. Essa ação simples de compaixão e confiança havia salvado a vida de Marina e de sua mãe. Dona Teresa havia trabalhado honestamente por aquele homem durante anos, e ele havia cuidado dela como se fosse família. Ele havia até mesmo ajudado com a educação inicial de Marina antes de falecer, quando Marina tinha apenas 5 anos. Marina ouviu essa história em estado de choque. Ela nunca havia sabido disso. Sua mãe havia nunca mencionado esse detalhe sobre seu próprio passado, talvez porque quisesse que Marina conquistasse suas próprias oportunidades, através de seu próprio mérito. Mas agora, Marina compreendia algo profundo. Ela compreendia que Fernando havia reconhecido nela a mesma qualidade que seu pai havia reconhecido em Dona Teresa tantos anos atrás. Compreendia que seu oferecimento era, de certa forma, um círculo, completando-se, uma continuação de um legado de humanidade que havia começado muito antes dela nascer.
Lucia continuou explicando que quando Fernando havia começado seus negócios após a morte de seu pai, ele havia herdado não apenas a empresa, mas também os valores sobre os quais ela fora construída. Havia dedicado sua carreira a fazer o que seu pai fazia: identificar pessoas de caráter genuíno e dar-lhes chances de crescer. Ele havia sabido sobre Marina através de sua mãe, a qual visitava regularmente. Dona Lúcia, sua mãe, havia sugerido que Fernando visitasse aquele restaurante em particular para observar Marina em ação. Era um teste, sim, mas não um teste de habilidade técnica. Era um teste de caráter, da qualidade que Ferdinand pai havia chamado de humanidade em ação. Marina sentou-se em uma das mesas, suas pernas incapazes de sustentá-la de pé. A revelação mudava tudo, e ao mesmo tempo não mudava nada. Sua vida havia sido moldada por atos de compaixão que ela nunca havia compreendido. Sua mãe havia passado por dificuldades que havia protegido Marina de conhecer plenamente. E agora, quando Marina havia oferecido um simples gesto de ajuda a uma mulher idosa, havia tocado em uma corda que ressoava através de décadas. Fernando não havia a escolhido por estar procurando uma conexão pessoal, mas pelo simples fato de que ela havia demonstrado a mesma qualidade que havia salvo sua mãe anos atrás. Lucia, vendo a emoção de Marina, aproximou-se e colocou a mão sobre seu ombro. "Você deveria contar à sua mãe que você sabe", disse ela suavemente. "Ela deveria saber que você compreende." Marina acenou, não conseguindo falar. Naquela noite, após deixar o restaurante, Marina ligou para sua mãe. Contou tudo o que havia aprendido. Sua mãe, ao outro lado da linha, chorou também. Chorou pela filha que havia criado com tanta dedicação, pela bondade que havia lhe transmitido sem saber que estava passando adiante um legado de redenção. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu demais para que ela alcance outras pessoas que precisam saber que cada ato de bondade deixa marcas que ressoam através do tempo. Marina iniciou seu novo trabalho em um dos restaurantes principais da rede de Fernando no mês seguinte. O estabelecimento era maior, mais elegante, com mais clientes, mais complexidade operacional. Mas a essência permanecia a mesma. Durante os primeiros meses, Marina trabalhou em diferentes setores, aprendendo sobre gestão de estoques, treinamento de equipes, resolução de conflitos, planejamento de cardápios. Ela trabalhou lado a lado com gerentes experientes, absorvendo conhecimento, cometendo erros, aprendendo com cada falha. Havia noites em que voltava para casa exausta, seus pés dolorosos, sua mente sobrecarregada com novas informações. Mas havia também noites em que pensava em quanto havia crescido, em quanto havia aprendido. 3 meses depois, Fernando a promoveu a gerente assistente de um dos restaurantes que estava sendo renovado. Era um estabelecimento menor, em um bairro que estava começando a revitalizar, e Fernando lhe deu liberdade criativa para ajudar a definir sua atmosfera e sua equipe. Marina contratou pessoas com cuidado, procurando não apenas por habilidades técnicas, mas por integridade, por empatia, pela qualidade humana que ela havia aprendido a reconhecer. Ela treinou sua equipe não apenas em técnicas de serviço, mas em como enxergar os clientes como seres humanos, em como fazer diferença nos dias das pessoas através de pequenos gestos. Quando o restaurante abriu, ele rapidamente desenvolveu uma reputação de ter não apenas comida de qualidade, mas atendimento de exceção. Clientes retornavam não apenas pelo cardápio, mas pela experiência, pela forma como se sentiam ao serem atendidos ali. Fernando visitava regularmente, observava como Marina conduzia suas operações e seu olhar aprovador dizia mais do que qualquer palavras poderia. 1 ano depois da primeira promoção de Marina, Fernando a convidou para sua sede administrativa. Ele oferecia-lhe uma posição de gerente regional, responsável por supervisionar vários restaurantes. O salário era tão mais alto que Marina teve dificuldade em compreender os números inicialmente. Marina aceitou, mas pediu um tempo para conversar com sua mãe antes de tomar a decisão final. Ela voltou para a cidade pequena onde havia crescido, uma visita que fazia regularmente agora. Ela sentou-se com Dona Teresa em seu jardim traseiro, onde plantavam ervas e verduras, onde o ar era diferente, mais lento,
mais tranquilo do que em São Paulo. Ela contou à sua mãe sobre a oferta e Dona Teresa a abraçou, seu rosto radiando orgulho. Você sempre foi capaz, Marina, disse sua mãe. Desde criança você sabia como fazer as pessoas se sentirem vistas. Mas isso é mais do que sobre você agora. Isso é sobre o legado. Seu pai, que você nunca conheceu, era um homem de caráter também. Eu vejo dele em você. Continue sendo quem você é, e você transformará todas as vidas que tocar. Marina aceitou a posição de gerente regional. Durante os próximos anos, ela trabalhou para expandir a filosofia de humanidade dentro dos restaurantes, sob sua supervisão. Ela criou programas de treinamento que enfatizavam não apenas a excelência técnica, mas também o desenvolvimento pessoal dos funcionários. Ela trabalhou para garantir que cada pessoa em sua equipe tivesse oportunidades de crescimento, que seus talentos fossem reconhecidos, que sua dignidade fosse respeitada. A rede de Fernando cresceu, expandindo-se para outras cidades, mas a cultura de compaixão e integridade permanecia no coração de tudo. 5 anos depois daquele dia em que Marina havia ajudado Dona Lucia a ler um cardápio, Fernando a promoveu para diretora de operações de toda a rede. Era uma posição de poder real, de responsabilidade, de influência sobre decisões que afetavam centenas de pessoas. Marina, recordando aquela garçonete tímida que havia chegado a São Paulo com pouco mais do que esperança, frequentemente se maravilhava com a jornada, mas ela nunca perdeu de vista de onde havia vindo. Ela mantinha contato com Roberto, que agora era gerente de uma unidade bem-sucedida. Ela visitava ocasionalmente aquele primeiro restaurante pequeno, onde ainda havia clientes que se lembravam dela e que acompanhavam seu progresso com Pride. Dona Lúcia, a mãe de Fernando, havia se tornado uma amiga genuína de Marina. Ela e Marina almoçavam juntas regularmente, conversando sobre vida, sobre negócios, sobre valores. Certa vez, durante um desses almoços, Dona Lúcia contou a Marina que havia colocado seu nome em seu testamento, deixando para Marina uma herança significativa. Marina protestou, mas Dona Lúcia foi firme. Você é como uma filha para mim, disse ela. Você representa exatamente o que eu e meu marido sempre esperamos que as pessoas fossem. Capazes de ver a humanidade nos outros, mesmo quando isso custa tempo e emoção. A história de Marina tornou-se conhecida dentro da rede de restaurantes, uma narrativa que era contada aos novos funcionários durante o treinamento de orientação. Não era uma história de sorte ou de acaso, mas de como genuína bondade, autenticidade e respeito pelas pessoas podiam abrir portas que o dinheiro e a astúcia não conseguiam abrir. Era uma lembrança de que em um mundo frequentemente focado em ganhos e competição, havia ainda espaço para compaixão, para reconhecimento genuíno de valor, para investimento em pessoas. Anos se passaram, e Marina havia construído uma carreira extraordinária, mas o momento que ela mais valorizava em sua memória continuava sendo aquele almoço silencioso em um pequeno restaurante, quando havia simplesmente visto uma mulher que precisava de ajuda e havia oferecido aquela ajuda sem pensar em consequências ou recompensas. Aquele simples ato de compaixão havia se ripple através de sua vida, transformando não apenas seu futuro, mas conectando-a a um legado de humanidade que se estendia muito além de si mesma. Marina compreendeu finalmente que o verdadeiro sucesso não era medido em posições conquistadas ou salários ganhos, mas na qualidade das conexões humanas que eram formadas, nas vidas que eram tocadas e na forma como alguém escolhia viver com integridade quando ninguém estava observando. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu Demais para compartilhá-la com pessoas que precisam saber que o reconhecimento genuíno não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre ser tão autenticamente você mesmo que sua humanidade se torna impossível de ignorar. Faça parte da comunidade do nosso canal. Compartilhe suas próprias histórias de momentos em que a bondade transformou sua vida e ative as notificações para continuar recebendo narrativas que lembram o melhor do que podemos ser.